Algo mudou em relação a Keith Urban, e as pessoas mais próximas a ele sentem isso tanto quanto os fãs que o observam à distância. Por décadas, ele foi uma presença constante na música country. Confiável, refinado, charmoso e silenciosamente resiliente. Mas, recentemente, as mudanças em sua vida, seu comportamento e até mesmo sua identidade levantaram questões que ninguém jamais imaginou que surgiriam sobre ele. Keith Urban não está em espiral descendente, mas também não é o homem que o mundo pensava conhecer. E a verdade por trás dessa transformação é muito mais complexa do que a maioria imaginava. Uma ascensão construída sobre talento, pressão e antigas feridas. A transformação de Keith Urban não começou em 2025, nem com as manchetes sobre sua vida pessoal. Para entender onde ele está agora, a história precisa começar décadas antes. Muito antes da fama, muito antes dos vícios que quase o destruíram. Muito antes de Nicole Kidman surgir em sua escuridão com uma tábua de salvação que ele não tinha certeza se merecia. Sua relação com a música começou aos 4 anos de idade, quando seus pais lhe deram um ukulele, um pequeno presente que moldaria silenciosamente o resto de sua existência. Aos 5 anos, ele já havia descoberto o palco através de um show de Johnny Cash, e aquela única noite gravou uma visão em sua mente. Ele queria uma vida construída em torno da performance, não importando o custo. Crescendo em Brisbane, ele estava cercado por um pai que amava música country e por uma casa onde o som preenchia os cômodos como oxigênio. O violão chegou às suas mãos aos 7 anos e aos 14, ele já se apresentava em bares, shows de talentos, em qualquer lugar que lhe permitisse ficar sob os holofotes e tocar. Ele abandonou a escola aos 15 anos, deixando para trás a vida normal de um adolescente. Desde o início, Keith Urban foi moldado pela ambição, pela urgência e pela convicção de que a música era o único caminho a seguir, mesmo que esse caminho o levasse, eventualmente, a uma escuridão que ele ainda não compreendia. Seus primeiros grandes reveses surgiram cedo. Aos 9 anos, participou do programa de talentos australiano Pot of Gold, sendo publicamente criticado pelo jurado Barnard King, que descartou a música country como medíocre. Keith se apegou à única palavra positiva que o juiz usou. Intrinsecamente, um elogio, explicou sua mãe, significava que ele era um músico nato, mas a dor da rejeição permaneceu com ele. Aos 16 anos, ele tentou novamente com outras pessoas, apresentando-se de forma espontânea, movido apenas pelo amor à música, mas mais uma vez não conseguiu vencer. Mesmo assim, a pressão de ser bom o suficiente, de provar seu valor, já havia se entrelaçado em sua identidade. Em 1991, ele lançou seu primeiro álbum na Austrália e, em 1992, deixou tudo para trás para se mudar para Nashville. Foi uma aposta que eventualmente o transformaria em uma estrela global. Mas, naqueles primeiros anos, Nashville não era o sonho que Keith imaginava. Ele passava as noites em uma van velha com sua banda, The Ranch, tocando para 3 pessoas por vez, lutando contra a decepção, o isolamento e as arestas de uma indústria musical que não estava interessada em facilitar sua entrada. A banda se dissolveu após o álbum de 1997, mas a verdadeira virada aconteceu silenciosamente. Nashville o apresentou à cocaína, amor, relapse e o momento que mudou tudo. No início dos anos 2000, Keith Urban havia se tornado uma das vozes emergentes mais aclamadas da música country. Seus álbuns alcançaram o topo das paradas, suas composições amadureceram e a indústria começou a reconhecê-lo como uma força em ascensão. Mas a verdade era mais complexa. Enquanto o mundo via uma estrela charmosa e de voz suave, com talento nato, o próprio Keith ainda lutava silenciosamente contra os resquícios de uma batalha que nunca havia vencido completamente. Sua primeira internação em uma clínica de reabilitação, em 1998, interrompeu o ciclo, mas não resolveu as raízes do vício, a pressão, a solidão, as antigas inseguranças que carregava desde a infância até a fama. As rachaduras ressurgiram lentamente, mas de repente tudo começou a mudar em 2005, quando ele cruzou o caminho de Nicole Kidman no G-Day USA Gala, em Los Angeles. A conexão entre eles foi instantânea, natural e mais profunda do que qualquer um esperava. Nicole era uma das atrizes mais reconhecidas do mundo. Keith era o astro country nascido na Austrália que estava redefinindo o gênero. Juntos pareciam imbatíveis.
O relacionamento evoluiu rapidamente e, em junho de 2006, casaram-se em uma cerimônia repleta de celebridades em Sydney. Para Keith, conhecer Nicole foi como o início de uma nova vida. Uma vida em que ele finalmente acreditava que poderia deixar o passado para trás. Mas o vício não se rende ao romance. 4 meses após o casamento, Keith teve uma recaída. Conforme seu consumo de álcool aumentava e a cocaína voltava a fazer parte de sua vida, a tensão se tornou impossível de esconder. Para alguém que sempre fingiu estar bem, perder o controle na frente da pessoa que mais amava o obrigou a confrontar uma verdade que havia passado anos negando. Ele não estava bem e não conseguiria resolver isso sozinho. Nicole percebeu os sinais, as mudanças sutis, o distanciamento emocional, os indícios familiares de alguém entrando em território perigoso. Em vez de esperar o desastre, ela interveio. Reunindo um pequeno círculo de pessoas em quem Keith confiava, ela organizou uma intervenção com uma calma e uma resolução inabalável. Não foi um ultimato, não foi raiva, foi amor demonstrado com urgência, uma tábua de salvação disfarçada de limite. Keith admitiu mais tarde que a intervenção de Nicole foi o momento em que ele percebeu que estava na encruzilhada final que sempre temera. Ele internou-se no Centro Betty Ford em outubro de 2006, cancelando aparições na mídia, afastando-se dos holofotes e travando uma luta não contra a fama ou a pressão, mas contra si mesmo. Passou meses em tratamento, emergindo em janeiro de 2007, sóbrio, humilde e consciente de que a sobrevivência exigia total honestidade e comprometimento completo, fama, disciplina e o longo caminho rumo à estabilidade. Após deixar o Centro Betty Ford em 2007, Keith Urban iniciou o capítulo mais longo e disciplinado de sua carreira. Um capítulo que o redefiniria como artista e como pessoa. Ele emergiu do tratamento sóbrio, vulnerável e, surpreendentemente, com uma visão lúcida sobre o que precisava mudar. Diferentemente de suas tentativas anteriores, desta vez a sobriedade não foi uma pausa temporária no caos. Ela se tornou o princípio organizador de sua vida, moldando suas decisões, seus relacionamentos e, em última análise, o tipo de artista que ele se tornaria. Sua música evoluiu primeiro. Os álbuns que ele lançou depois de 2007 carregavam o peso emocional de um homem se reconstruindo de dentro para fora. Get Closer em 2010, Fuse em 2013, Ripcord em 2016, Graffiti U em 2018. Cada um marcou uma fase diferente na cura de Keith. Ele misturou country com pop, rock, influências eletrônicas e até ritmos não convencionais, ultrapassando limites que muitos tradicionalistas jamais esperariam dele. Contudo, mesmo reinventando seu som, suas letras se tornaram mais pessoais, mais reflexivas, mais ancoradas na clareza e na dificuldade que a sobriedade lhe proporcionara. Mas a transformação de Keith não se limitou ao estúdio. O público viu um novo lado dele através da televisão. Sua primeira experiência como técnico no The Voice Australia em 2011 pareceu uma extensão natural de sua natureza gentil e encorajadora. O que mais surpreendeu as pessoas foi o quão bem ele se encaixou no papel. Atencioso, solidário, honesto sem ser cruel. Era o tipo de mentoria que vinha não apenas do talento, mas de anos aprendendo a lidar com seus próprios fracassos. Isso o tornou a adição perfeita para o American Idol em 2012, onde se juntou a um painel de jurados que incluía, notoriamente, Nicki Minaj e Mariah Carey. Enquanto a tensão entre as duas divas estampava as manchetes, Keith permaneceu o centro calmo da tempestade. O jurado a quem os participantes recorriam constantemente em busca de sinceridade. Ele permaneceu até o fim da temporada original do programa e até retornou como mentor para o Revival de 2023. A televisão não o transformou em uma celebridade, ela o tornou humano. Os fãs viram um homem gentil, aberto, emocionalmente presente, qualidades que nem sempre sobrevivem na indústria do entretenimento. Seu estilo de mentoria refletia algo mais profundo. Ele entendia o que significava desmoronar, reconstruir-se e se reerguer. Ele havia vivido isso. Contudo, a estabilidade raramente é permanente, e a transformação de Keith não foi linear. Embora sua sobriedade permanecesse intacta, as pressões da fama, da família, das expectativas e do passado ainda persistiam sob a superfície.
O mundo pensava que Keith finalmente havia superado seus problemas. Mas o que eles não viram foi que ele simplesmente aprendeu a lidar com as dificuldades de forma diferente. Ele se dedicou ao trabalho, aos álbuns, às turnês, às apresentações internacionais, a uma residência em Las Vegas. Ele aceitou oportunidades que o mantinham em movimento, talvez porque a imobilidade sempre tivesse sido perigosa para ele. Seus braços tatuados e o físico definido em 2025 mostravam a disciplina que ele havia cultivado. Seu rosto, marcado pela idade, mas aguçado pela experiência, revelava um homem que havia conquistado tanto o triunfo quanto a dor. Fraturas pessoais, questionamentos públicos e o desmoronamento de 2025. Keith Urban havia sobrevivido ao vício, suportado os brutais anos iniciais de sua carreira, reconstruído sua vida através do amor e mantido a sobriedade por quase 2 décadas. Mas até mesmo as bases mais sólidas podem ruir silenciosamente sob pressões que não vêm das substâncias, mas do tempo, das expectativas e do peso de uma vida vivida sob os holofotes. Em 2025, Keith se viu em um tipo diferente de crise, não alimentada por uma recaída, mas pela transformação, frustração e um distanciamento emocional que até ele tinha dificuldade em explicar. Os primeiros sinais foram sutis. Uma mudança em seu comportamento, um comportamento mais reservado em suas entrevistas, decisões que chocaram aqueles que o conheciam há anos. Em janeiro de 2025, diversos veículos de imprensa, incluindo o Patriot News, noticiaram que Keith havia demitido abruptamente vários membros de longa data de sua banda, alguns dos quais tocavam com ele há mais de 25 anos. As demissões ocorreram sem aviso prévio, sem explicações públicas e sem o profissionalismo afável pelo qual Keith sempre foi conhecido. Para fãs e pessoas próximas, foi o primeiro indício inegável de que algo dentro dele havia mudado. Então veio o casamento. Por quase 2 décadas, Keith Urban e Nicole Kidman foram um dos casais mais admirados de Hollywood, uma parceria construída sobre devoção, proteção mútua e os triunfos e traumas compartilhados que moldaram suas vidas adultas. Criaram 2 filhas juntos, apoiaram as carreiras um do outro e enfrentaram vícios, fama e o constante escrutínio público. Para muitos, o casamento deles parecia inabalável. Mas em 2025, tudo acabou. Relatos descreveram a separação como unilateral. Nicole, segundo fontes que falaram com pessoas próximas, queria salvar o casamento. Keith, no entanto, queria se separar. Após 19 anos, a parceria que um dia o salvara se desfez de uma forma inesperada, muito menos para os fãs. Diferentemente das dificuldades anteriores, essa ruptura não veio acompanhada de declarações sinceras, entrevistas conjuntas ou transparência emocional. Veio com silêncio, distanciamento e uma sensação de finalidade que destoava completamente do estilo de Keith. Quase na mesma época, Keith começou a alterar as letras de algumas de suas músicas mais queridas, incluindo canções escritas para Nicole, uma escolha que deixou o público confuso e gerou especulações entre os comentaristas. Essas não eram improvisações divertidas. Pareciam incisivas, às vezes mais sombrias, às vezes estranhamente distantes, alimentando a percepção de que ele estava passando por um momento de reflexão profunda. Alguns chamavam isso de reinvenção, outros de crise. Ninguém conseguia concordar, exceto em um ponto: Keith Urban não estava agindo como o homem que o público conhecia. Até mesmo profissionalmente, as rachaduras começaram a aparecer. Por mais que ele continuasse se apresentando e mantendo sua presença na indústria, a textura emocional de sua persona pública mudou. O calor humano ainda estava lá, mas havia uma aspereza por baixo, uma cautela, uma inquietação, a sensação de alguém buscando algo que não conseguia definir. Não era vício, não era arrogância, era exaustão. O tipo de exaustão que vem depois de décadas se mantendo firme pelo bem de todos os outros. Essa versão de Keith não era imprudente. Ele estava se desmoronando por dentro, silenciosamente e talvez inevitavelmente. Para um garoto que perseguia a perfeição desde os 7 anos, que passou a vida adulta lutando contra demônios invisíveis a todos, 2025 marcou o ano em que o conflito interno finalmente veio à tona. A pressão da vida pública e o preço de ser observado. O desmoronamento de Keith Urban não aconteceu isoladamente. A fama sempre fora uma faca de 2 gumes para ele, tanto bênção quanto fardo.
Mas, nos anos que antecederam 2025, o peso da visibilidade constante tornou-se cada vez mais difícil de suportar. O mundo acompanhou seu casamento, sua sobriedade, sua carreira, sua paternidade. Cada sucesso era amplificado, mas as rachaduras também. E para alguém que valorizava a privacidade emocional com tanta intensidade quanto Keith, ser vigiado começou a parecer mais uma prisão do que um privilégio. O ponto de virada aconteceu muito antes da separação de 2025, em 2013, quando Nicole Kidman foi derrubada por um paparazzo que vinha em sua direção de bicicleta em alta velocidade. Aconteceu no meio de uma calçada movimentada de Nova York. Um momento caótico capturado por testemunhas e estampado nas manchetes em questão de horas. Nicole ficou abalada, mas fisicamente ilesa. Keith, que não estava presente no momento, mas soube do ocorrido quase imediatamente, reagiu não com raiva, mas com um raro e firme apelo público por respeito humano básico. Suas palavras revelaram algo sobre o qual ele raramente falava: o preço que a vigilância constante havia cobrado dele, de Nicole e de suas filhas. Aquele incidente marcou uma mudança. Daquele momento em diante, Keith tornou-se mais cauteloso em entrevistas, mais rápido em interromper perguntas invasivas e mais protetor da vida que construiu a portas fechadas. Uma entrevista de rádio que se tornou famosa, aquela que ele encerrou abruptamente quando o apresentador perguntou como ele se sentia assistindo às cenas íntimas de Nicole em seus filmes, mostrou o quão tênue havia se tornado a linha entre curiosidade e desrespeito. Keith não explodiu. Ele não deu sermão. Ele simplesmente traçou um limite tão nítido que a sala ficou em silêncio. Foi um momento que definiu a versão dele que os fãs viram na década seguinte. Controlado, respeitoso, mas relutante em deixar alguém invadir o mundo privado que tanto lutou para preservar. Contudo, mesmo enquanto protegia sua família das pressões externas, as internas aumentavam. Sua residência em Las Vegas, turnês gigantescas, participações como mentor na televisão e produção criativa incessante o mantinham em um ciclo constante de atuação, produção e entrega. Para o público, ele parecia ilimitado, sempre otimista, sempre impecável, sempre presente. Mas manter essa imagem exigia uma energia que nem ele mesmo conseguia sustentar indefinidamente. Quando 2024 deu lugar a 2025, a tensão emocional ao seu redor era inegável. Amigos e pessoas influentes da indústria notaram mudanças sutis, mas perceptíveis. Momentos de isolamento, lampejos de impaciência, decisões tomadas abruptamente em vez de ponderadas. A demissão de membros antigos da banda não foi apenas um ajuste gerencial. Era sintoma de uma inquietação mais profunda, uma busca por controle em um momento em que outras áreas de sua vida pareciam incertas. Ele havia passado décadas se reconstruindo após o vício, mantendo seu casamento sólido, criando os filhos e trilhando uma carreira repleta de momentos extraordinários e outros devastadores. Ele se tornou a personificação da resiliência, da transformação, do triunfo sobre as adversidades. Mas a resiliência tem limites, a estabilidade tem limites, até mesmo a cura tem limites. A trajetória de Keith Urban sempre foi moldada pela resiliência, mas 2025 marcou uma virada sem precedentes. Sua transformação é complexa, emocional e ainda está em curso. E os fãs acompanham atentamente para ver qual versão de Keith surgirá em seguida. Qual você acha que foi o ponto de virada mais importante na história dele? Conte pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias como esta.